Paz do Senhor para todas as crianças. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Sejam todas e todos bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Essa aula é para os primários, para todas as crianças de 7 a 8 anos. Nesse trimestre, nós estamos conhecendo o livro do começo. É o tema do nosso trimestre. E que livro é este? A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e tudo o que ela diz é verdade. Você sabia que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis? E sabe o que significa Gênesis? O começo. E hoje nós vamos estudar a quarta lição, a primeira ordem. Você gostaria de saber qual é essa primeira ordem? Então não saia daí e fique bem atento. Eu trouxe comigo, para iniciar nossa aula, um presente. Você gostaria de ganhar esse presente? Você quer recebê-lo? Olha só, eu vou abrir aqui, ó. Não tem nada. Tá vendo como é fácil enganar as pessoas? Na lição de hoje, uma pessoa também foi enganada. E quem será que foi essa pessoa? Deus, o Deus Criador, criou o primeiro casal. Qual o nome do primeiro homem? Adão, muito bem. E qual o nome da primeira mulher? Eva. Deus criou o céu, a terra, as árvores, as plantas, as flores, os rios, as fontes de água da vida, os grandes dinossauros que existiram na pré-história, o germe pequeno. Ele é o Deus Criador. E ele criou esta linda família e colocou a linda família no jardim do Éden. E disse que Adão deveria cultivar e o guardar. Deus fez isso porque ele amou muito a sua criação. Assim como Deus ama a mim e a você. Isso mesmo. O Deus que criou o universo, ele ama você. E ele ama você com amor muito grande. Olha só o que diz aqui em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. Deus é eterno e ele também te ama com amor eterno. O amor de Deus é muito puro. Mas Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Era uma ordem fácil de obedecer. Tem gente que acha que é muito difícil obedecer. E às vezes é até verdade. Mas tem algumas regras. Mas existem algumas regras. Esse mandamento de Deus era fácil de obedecer. Tinha muitas árvores no jardim. Mas a palavra de Deus nos diz que o adversário de Deus, o diabo significa adversário, ele tentou tentar Adão e Eva para desobedecer a Deus. Alguns acham que o diabo, ele tem chifre, tem dente, usa capa vermelha, mas a palavra de Deus nos diz que ele era um anjo de luz, Lúcifer. Olha só, um querubim ungido, mas o seu coração se elevou. Ele quis ser igual a Deus. E o que foi que ele fez? Se rebelou contra Deus. E toda rebeldia é pecado. E o resultado é que ele foi expulso do céu. Então Satanás se tornou inimigo de Deus. Aí o que foi que ele fez? Ele usou a serpente, que era um dos animais mais sagazes. E aquela serpente foi tentar quem? A Eva. E ela chegou de fininho perguntando para Eva: Eva, é verdade que você não pode comer de todas as árvores do campo? E aí Eva disse: não, nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não podemos comer, porque no dia que comermos, nós vamos morrer. Aí a serpente disse: não, Eva, vocês não vão morrer, não. Deus disse isso. É porque se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. A serpente estava enganando Eva. E aí o que será que aconteceu? Será que Eva
continuou obedecendo à voz de Deus, ou ela deu ouvido à voz da serpente. A palavra de Deus nos diz que Eva viu que o fruto era bonito e que daria inteligência para ela. E aí o que foi que ela fez? Ela comeu do fruto proibido. Nós não sabemos qual era, uma maçã, era uma pera, não sabemos, era um fruto. E ainda deu a Adão. Olha só. E às vezes isso acontece também com você. A sua mãe ou seu pai diz, não pegue. Sua mãe coloca lá um pedaço de bolo, coloca lá um bolo e diz, não pode comer agora, só depois. E você vai escondido lá e come. Você sabia que a desobediência é pecado? Não só a desobediência, como chamar palavrão, bater no seu irmãozinho. E olha só o que é que a palavra de Deus diz com relação ao pecado. Romanos 5:12 diz assim, ó. Pelo pecado, o pecado entrou no mundo por meio de um homem. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem foi o primeiro homem a pecar? Adão. E a primeira mulher, Eva. E aí, qual é a consequência do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Papai trabalha o mês todinho. No final do mês, ele vai receber o salário dele. E qual é o salário de quem desobedece a Deus? De quem peca? É a morte. A morte eterna, fica eternamente distante de Deus. E aí, quando eles desobedeceram a Deus, eles olharam para si e viram que estavam sem roupa. Então, eles correram e se esconderam de Deus, porque a voz de Deus soou pelo jardim. Adão, Adão, onde tu estás? Aí Adão disse, Senhor, eu me escondi porque eu estava sem roupa. Adão, você comeu da árvore proibida que eu disse para você não comer? Foi, Senhor, a mulher que tu me deste, Eva. Ó, jogou logo a culpa em cima de Eva. Ela me deu e eu comi. Eva disse, Senhor, foi a serpente que me enganou. Jogou a culpa agora em cima da serpente. Olha só, a Bíblia diz, quando você peca, você deve confessar. Tem gente que bota culpa sempre em cima dos outros. Ele é sempre o coitadinho. O errado é sempre o outro. Mas a Bíblia diz, lá em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí Deus falou seriamente com a serpente. Disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. Da descendência da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esta foi a primeira promessa que Deus fez sobre a vinda do Salvador. Quem seria da descendência da mulher que ia nascer de uma mulher que ia destruir a serpente, que ia morrer para nos salvar, salvar toda a humanidade? Quem é? Jesus, aleluia. E Jesus veio, nasceu de uma mulher, de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz que Jesus foi uma criança como você, mas ele cresceu, se tornou um homem. E aí os homens mais levaram o Senhor Jesus, e o crucificaram numa cruz. E lá na cruz o Senhor Jesus derramou o seu sangue para salvar a mim e a você. E a palavra de Deus nos diz lá em João 1:7, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Foi por isso que Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele. Foi uma promessa que Deus fez a Eva, que da descendência dela, dos descendentes dela, nasceria um que poderia derrotar Satanás, esmagar Satanás. E Jesus fez isso quando ele morreu na cruz. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O cemitério, o túmulo onde colocaram Jesus está vazio. Ele ressuscitou e foi ao céu. E está esperando você. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, você também vai morar no céu com o Senhor Jesus. Mas você sabe que todo pecado
tem uma consequência, e chegou a consequência para Adão e Eva. Deus pegou da pele dos animais e fez roupas para Adão e Eva. Aquele foi o primeiro sacrifício, o sacrifício daquele animal que o sangue foi derramado para cobrir o pecado de Adão e Eva. Eles foram expulsos da presença de Deus, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Deus colocou uma espada de fogo na entrada do paraíso e 2 anjos querubins guardando a entrada. E aí, Adão e Eva ficaram agora afastados de Deus, separados de Deus. E como é que você pode fazer para se aproximar de Deus? Aceitando a Jesus como seu Salvador. A tentação que Eva passou, que Adão passou, todos esses 2 caíram em tentação. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, nos dá uma dica de 2 coisas que você pode fazer para se livrar da tentação. Está aqui em Mateus, capítulo 26 e o versículo 41. Diz assim, o próprio Jesus falando, vigie e orem, para que não sejam tentados. Eu trouxe esse mesmo versículo aqui, no visual. 2 coisas que Jesus quer que você faça. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. Veja bem, você sabe que filar na prova, colar na prova é pecado. Então você precisa vigiar. Como é que eu vou vigiar? Estudar, porque se você estudar bem, ficar seguro, você não vai ser na hora tentado para olhar a prova do seu colega. E você deve fazer o que também? Orar para que Deus lembre a você todos aqueles assuntos que você estudou de matemática, de português. Então, na sua vida toda, você deve vigiar e orar para que não seja tentado. Quando você estiver brincando com seus coleguinhas, tiver aquela vontade de bater, quando você sentir raiva do seu irmão, aí você vigia. Você sabe que você não pode cometer esse pecado. E na hora você ora, pede a Jesus força. E Jesus vai lhe dar força para que você não seja nem sequer tentado, quanto mais cair na tentação. E onde é que está escrito? Mateus 26 e 41. E você precisa estar vigiando e orando. Mas a primeira coisa, antes de vigiar e orar, que você precisa fazer é aceitar Jesus como Salvador. Se você ainda não fez isso, para você se livrar da tentação, antes mesmo de vigiar, você precisa pedir a Jesus para entrar no seu coração. Mas se você já é uma criança que tem Jesus, vamos ler comigo e memorizar esse versículo. Vigie e orem, para que não sejam tentados. Mateus 26 e 41. Vamos ler mais uma vez? Agora eu vou, girar. Quero ver se você é capaz de ler. Vigie e orem, para que não sejam tentados. Mateus 26 e 41. Agora de cabeça para baixo. Quero ver se vocês sabem. Vigie e orem, para que não sejam tentados. Mateus 26 e 41. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu vou lhe dar uma oportunidade agora para você aprender o que Deus quer para a sua vida. Você sabe que figura é essa? É um círculo. Um círculo nem tem início, nem tem fim. Assim é o amor de Deus por você, é eterno, não tem fim. É o que diz Jeremias 31 e 3. Lembra que eu citei para você? Com amor eterno eu te amei. O Deus Criador, Ele te ama com amor que nunca vai acabar. E qual é a cor do meu círculo? Amarelo, para me lembrar que o Deus Criador, que te ama com amor puro, criou o céu. E lá no céu tem uma mansão toda de ouro que Jesus foi preparar para você. Na verdade, a cidade é toda de ouro. Há um rio claro como um cristal. A árvore da vida está lá. Mas tem uma coisa que não pode entrar no céu. É o quê? O pecado. O pecado é como uma sujeira que suja o seu coração. E a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e ficaram longe da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Você pecou,
Você também ficou afastado da glória de Deus. Mas tem uma solução. E qual é a solução? Jesus, que morreu na cruz para te salvar. E a palavra de Deus nos diz lá em João 1,7, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se você abrir o seu coração para Jesus, convidar Jesus a entrar no seu coração, olha o que vai acontecer. Jesus vai limpar o seu coração e você vai ficar com o coração limpo. Que bênção, né? Que maravilha. Então, se você quer aceitar Jesus, é só crer. A palavra de Deus diz lá em Atos 15:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Você quer ser salvo? Você quer aceitar Jesus? Então faça esta oração comigo e aí você poderá ir morar no céu. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Diga assim: querido Jesus, obrigado porque o Senhor morreu por mim na cruz. Eu abro o meu coração e te convido a entrar. Entra, Jesus, perdoa o meu pecado. E eu quero que o Senhor seja o centro do meu coração e da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula da Escola Dominical. Deus te abençoe.